O ciclo de vida de um livro. Tudo começa na mente do autor, onde uma ideia surge como faísca. Em um canto tranquilo, ele senta-se diante de uma mesa forrada de folhas em branco. A caneta toca o papel pela primeira vez. Um traço leve, um ponto, a primeira palavra. Há hesitação, um momento de silêncio para escolher a palavra certa. Depois, outra palavra, outra frase. Entre uma linha e outra, o autor respira fundo, lê o que escreveu e corrige levemente o texto. A decoração do quarto é simples. Lápis, borracha, algumas xícaras de chá vazias à beira da mesa que marcam pausas para a reflexão. O manuscrito cresce aos poucos. Cada dia traz novas páginas. Às vezes 5 linhas, às vezes um parágrafo inteiro. Há falhas e rascunhos, páginas riscadas, anotações na margem, setas que indicam onde cortar ou reescrever. Em certos momentos, o autor apaga, refaz e sorri satisfeito ao achar a palavra perfeita. Quando o texto atinge a sua forma final, vem a revisão. Um editor lê atentamente, sugere mudanças de estilo, corrige erros de ortografia e propõe pequenos cortes. O autor recebe as sugestões, pensa, discute e decide manter o tom que quer transmitir. Em seguida, o manuscrito vai para a gráfica. No ambiente da gráfica, máquinas antigas rangem ao bater folhas e distribuir tinta. Grandes rolos giram e imprimem páginas coloridas ou em preto e branco. Um operador desliza a mão sobre o tecido dos rolos para garantir que a tinta esteja uniforme. Há cheiro de papel fresco e tinta quente no ar. Um assistente empilha as páginas, encaixa a capa, resultado de um trabalho de design que em cores, tipografia e ilustrações se unem para chamar a atenção do leitor. Por fim, o livro ganha capa dura com relevo discreto. O artesão aquece uma placa de metal, pressiona as letras na capa e sente o calor do trabalho manual. Cada exemplar é único. Pequenas variações no relevo ou no corte das folhas tornam cada cópia um objeto especial. Quando o primeiro exemplar sai da mesa de acabamento, o autor pega o livro com cuidado, folheia as páginas, sente o peso e sorri. A alma daquele texto, antes apenas ideia, agora existe no mundo, pronta para tocar outras vidas. O livro inicia sua viagem nas mãos de uma criança. Ela o recebe como presente, abre a caixa com olhos brilhando de surpresa. Ao folhear, encontra ilustrações e frases que despertam curiosidade. Com um lápis de cor na mão, ela marca seu trecho favorito, um pequeno traço vermelho ao lado do parágrafo. Em seguida, dá uma mordida num sanduíche e deixa cair migalhas que viram manchas na página, sinal de descobertas inocentes. Mais tarde, o exemplar chega a um colégio. Um professor usa o texto para ensinar uma turma. Ele lê em voz alta o primeiro parágrafo, enquanto os alunos acompanham. Alguns anotam no caderno, destacando frases importantes com o marca-texto. Entre uma aula e outra, o livro fica na estante, com páginas viradas e post-its coloridos saltando entre as folhas. Na faculdade, um estudante luta para equilibrar trabalho e estudos. Ele lê o livro à noite, à luz de uma lâmpada de mesa. Anota citações no rodapé, cola pequenos lembretes entre as páginas, de modo que a capa começa a ficar gasta. As quinas se amassam, a lombada ganha vincos. E passado dias de seus estudos, o estudante relê passagens inteiras para preparar um trabalho, tomando café forte e deixando respingos que escurecem a lateral das páginas. Depois de alguns anos, um pesquisador de biblioteca redescobre o exemplar em meio a caixas de doações. Ele percebe que as páginas carregam marcas de uso intenso, dobras, notas na margem, manchas. Fascinado, ele estuda essas marcas para entender como o texto influenciou leitores diferentes.
cada rasgo é uma pista de como o livro viveu nas mãos de quem o leu. Em seguida, um viajante solitário o encontra num sebo de estrada. Ele folheia com cuidado, sente o cheiro antigo de papel e poeira, lê um trecho em voz baixa, quase em tom de segredo, e o guarda o livro na mochila. Na estrada, sob céu aberto, o viajante lê sob luz de lanternas em acampamentos, deixando pequenas manchas de suor e terra nas bordas. Assim, o livro carrega histórias do frio do campo e do calor das cidades. Com o tempo, o livro chega a uma biblioteca antiga que quase ninguém visita. Ele fica numa prateleira alta, coberto de pó. As páginas amareladas se fecham lentamente, como se descansassem após tantas jornadas. O ícone da capa, antes vivo em cores, agora parece desbotado, mas a chama interior continua ali, escondida sob a poeira. Há semanas, um jovem autor sentava-se à sua escrivaninha em busca de novas ideias, mas as palavras simplesmente não apareciam. Ele olhava para o caderno em branco e sentia o peito pesar. Cada frase que tentava escrever soava vazia, sem vida, como se algo dentro dele estivesse adormecido. A inspiração parecia ter partido, deixando apenas silêncio e páginas intocadas. Em busca de um impulso, ele resolveu explorar a velha biblioteca da cidade, esperando encontrar algo que reacendesse sua criatividade. Entre prateleiras empoeiradas, os livros pareciam sussurrar histórias antigas, e foi ali, quase por acaso, que encontrou o exemplar esquecido, encostado numa prateleira alta. Ao retirá-lo com cuidado, uma nuvem suave de pó dançou no ar, refletindo a luz em pequenos pontos cintilantes. Seu coração bateu mais forte, como se algo adormecido dentro dele despertasse. Com os dedos hesitantes, abriu o livro e ouviu o leve farfalhar das páginas, um sussurro suave que o recebeu de volta ao mundo das palavras. Nas margens, ele descobriu manchas e vincos, que são marcas de leitores anteriores que, assim como ele, buscaram ali respostas. Enquanto folheava, notou um brilho tênue entre as linhas, como o calor de uma chama interna que nunca se apagou, mesmo sob camadas de poeira. Fechou os olhos por um instante, sentindo o aroma reconfortante do papel antigo misturado ao ar quieto da biblioteca. Um sorriso suave surgiu em seu rosto, leve como uma brisa, e ele permaneceu em silêncio, permitindo que cada palavra o guiasse de volta à criatividade que julgava perdida. O autor, então, leva o livro para casa e o coloca sobre a mesa, ao lado do caderno em branco onde antes nada vinha. Ele folheia o exemplar mais uma vez, relendo trechos que já fizeram outros leitores refletirem. Inspirado, pega a caneta e começa a escrever suas próprias ideias, personagens, lugares e situações que ecoam aquelas histórias antigas. Enquanto escreve, percebe que as páginas do caderno ganham vida. Cada palavra nova carrega o mesmo brilho da chama que arde dentro do livro. As ideias surgem como sementes brotando em solo fértil. Esboços de personagens, diálogos improvisados, frases soltas que logo se transformarão em capítulos inteiros. Por fim, o jovem autor fecha o livro e sorri ao perceber que aquela história não termina ali. Ela vive cada vez que alguém a lê e renasce sempre que alguém decide escrever novas páginas. Enquanto houver mãos dispostas a escrever e olhos dispostos a ler, as ideias permanecerão vivas. Essa é a verdadeira imortalidade de um livro.